Bom dia, galerinha do ângulo. Vamos lá para mais uma aula de química. Então, hoje, peguem lá a apostila de vocês, né? Capa 2. Abram lá na página 130. Nós vamos continuar no setor B, o tema ligação covalente e ligação metálica, tá? Nós vamos continuar esse tema sobre ligações químicas. Então, nós vamos fazer uma retomada aí sobre o tema da aula anterior, que foi ligação iônica. Então, retomando, né, o que é uma ligação iônica? É uma força que mantém aí unidos os íons. Íons, lembrando que são átomos que têm carga, né? E depois que um átomo, acontece isso porque um átomo cedeu definitivamente um ou dois ou mais elétrons para outros átomos. Então, um exemplo clássico, e claro, aqui nós temos o átomo de sódio. Ele tem um elétron na última camada, então o que é mais fácil? Porque eles têm que obedecer à regra do octeto, que nós já vimos na aula anterior. Então o que é mais fácil para ele? Ele perder esse um elétron que ele tem nessa última camada ou ele ganhar mais 7 elétrons? Claro, perder esse elétron. Então ele vai perder um elétron para o cloro, que o cloro tem 7 elétrons na última camada, então é mais fácil ele ganhar um elétron do que ele perder 7 elétrons. Então, o sódio doa o elétron dele para o cloro, né? Todos eles vão ficar com 8 elétrons na última camada, satisfazendo a regra do octeto. E aí eu vou ter o sódio com carga positiva, porque ele perdeu um elétron, e o cloro com carga negativa, porque ele ganhou um elétron. E aí positivo com negativo se atraem, né? Porque são cargas opostas. Então, isso ocorre no quê? Ocorre sempre quando eu tenho materiais que têm tendência de ceder elétrons, que são os metais, e materiais que têm tendência de receber elétrons, que são os ametais ou hidrogênio. Ok? Agora nós vamos, para finalizar, né, essa retomada, nós vamos fazer o exercício 4 e o 5 que ficou aí, né, nós vamos fazer essa correção. O exercício 4 ele dá aí exemplos de vários íons que podem estar presentes aí e os usos dele, né? O íon fluoreto, alumínio. Então, depois vocês veem aí com mais calma, né? Vocês viram aí, estudaram qual é a aplicação de cada um deles. Mas ele quer que a gente coloque a fórmula do composto resultante da combinação do cálcio e do flúor. Então pensa comigo, o cálcio, ele tem quantos elétrons na última camada? A última camada dele, que é a camada de valência, é a 4. Que tem quantos elétrons? 2 elétrons na última camada. Então o que é mais fácil acontecer com o cálcio? Mais fácil ele perder esses 2 elétrons ou ele ganhar 6 elétrons? Perder 2 elétrons. Então ele vai ficar Ca+. Ok? E no caso do flúor, quantos elétrons ele tem na última camada? A última camada é a 2, então ele tem 2 S2, 2P5. Então, 2 do S2 e mais 5 do P. Então, vai ficar 7 elétrons na última camada. O que é mais fácil acontecer? Ele ganhar um elétron ou ele perder 7? Ele ganhar um elétron. Então, ele vai ganhar um elétron, vai ficar com uma carga negativa. Então, eu fiquei com Ca2 e F-. Para neutralizar as duas cargas positivas do cálcio, eu vou precisar de dois fluoretos aí. Então, eu fico com uma fórmula KF2, certo? Ou a gente pode lembrar e fazer a regra do escorrega, né? Escorregou 2 para o flúor, escorregou 1 para o cálcio. Ok? No caso do alumínio e do enxofre, quando eu tenho alumínio, eu tenho última camada, a terceira camada, que tem 3s2, 3p1. Então, são 3 elétrons na última camada. E no caso do enxofre, eu tenho a última camada também, a terceira, mas ele tem 3s2, 3p4. Então, 2 com 4, 6 elétrons na última camada. Então, no caso do alumínio, é mais fácil ele perder esses 3 elétrons ou ele ganhar 5? Perder 3 elétrons. E no enxofre, é mais fácil ele perder os 6 elétrons ou ele ganhar 2 elétrons? Ele ganhar 2. Então, alumínio, metal, tendência de doar. Enxofre, ametal, tendência de receber. Então, como que fica? O alumínio com 3 cargas positivas e o enxofre com 2 cargas negativas. Então, inverte aí, faz a regra do escorrega, né? Vamos lá, vamos escrever.
Então, escorregou, baixou, creu, 2 alumínios, escorregou, baixou, creu, 3 enxofres, né? Então, Al2S3 é a fórmula. O 5, muito simples, falando de propriedades, né? Então, as corretas são somente A2, A3 e A4, ok? Então, bom. Então, hoje nós vamos falar sobre ligação covalente. Então, a ligação covalente, ela é a união entre dois átomos estabelecidas através dos pares de elétrons, tá? Porque eles vão compartilhar esses pares de elétrons. Então, como que ocorre esse compartilhamento de pares de elétrons? Dois átomos, eles vão ter a tendência de receber. Então, se os dois têm a tendência de receber, não vai ter como um doar elétron para o outro. Então, eles vão compartilhar, eles vão repartir esses elétrons entre eles. Então, aqui no caso do hidrogênio, cada um tem um elétron e precisa de outro elétron para completar a primeira camada, que a primeira camada se completa com 2 elétrons. Então, eles vão compartilhar entre si. Então, esses 2 elétrons agora, que nós temos aqui, ele não pertence nem a esse átomo e nem a esse átomo. Ele pertence à molécula como um todo. Tá? Então, os dois átomos acabam se estabilizando porque eles estão compartilhando e dividindo esses elétrons entre eles. Bom, como que eu posso escrever isso de uma maneira mais simples? Eu posso escrever dessa forma, onde eu represento o símbolo do elemento com os elétrons, desenhando os elétrons na camada de valência. Aí você pode desenhar através de pontinhos, X, enfim. Bom, e quando eu tenho um par de elétron aqui, o que eu vou representar? Eu posso representar também por um traço. E esse traço representa um par de elétron ou uma ligação covalente. Bom, ela ocorre então entre átomos. Qual tipo de átomos? Entre átomos que têm a tendência de receber elétron. Os dois têm a tendência de receber, então eles não vão doar um para o outro, eles vão compartilhar. Então, quem tem a tendência de receber? O hidrogênio, os ametais e semimetais, né? Ou seja, os ametais em gerais, tá? Bom, vamos lá para outro exemplo. Se eu quiser 2 cloros, se você reparar aqui no cloro, eu coloquei o cloro e os 7 elétrons da última camada do cloro desenhados aí em volta do símbolo. Tá? Então, cloro, 7 elétrons, tendência de receber um elétron para completar o octeto. O outro cloro também. Então, o que eles vão fazer? Eles vão compartilhar um par de elétrons entre eles. Ok? Então, eles compartilham esse par de elétrons, um só, e eu posso representar por uma ligação que eu chamo de ligação simples. Bom, se eu tiver o oxigênio ele tem 6 pares de elétrons, 6 elétrons na última camada. Então, desenhei aqui o símbolo, os 3 pares de elétrons. Se eles têm 6 elétrons na última camada, como que faz? Os dois vão ter a tendência de ganhar 2 elétrons. Então, eles vão compartilhar 2 pares de elétrons. E aí eu represento por 2 tracinhos, né? E aí eu chamo isso de ligação dupla. Bom, se eu tiver o nitrogênio, família 15 da tabela periódica, tem 5 elétrons na última camada. Então, representei aqui os 5 elétrons. É mais fácil ele receber 3 do que ele perder esses 5 para ficar com 8 elétrons na última camada, a teoria do octeto. Se eu quiser juntar 2 nitrogênios, eles vão ter que dividir 3 pares de elétrons, porque cada um precisa de 3 elétrons. Então, eles compartilham 3 pares de elétrons, formando 3 ligações, que eu represento por 3 tracinhos, e aí eu chamo de ligação tripla, certo? Bom, isso ocorre porque a gente já sabe, a gente já conhece que existe o gás cloro 2, o gás oxigênio, que é o O2, o gás nitrogênio N2. Então, a gente já sabe que esses elementos se combinam entre eles. A gente precisava explicar um modelo que explicasse, sendo que os dois têm a tendência de receber elétrons. Bom, então mais de um par de elétrons pode ser compartilhados, formando ligações simples, duplas e triplas, tá? Não existe ligação quádrupla, quíntupla, né? Só simples, dupla e tripla. Bom, e quem faz a ligação covalente forma um composto molecular
E esse composto molecular, eles podem ser, né, porque essa ligação é um pouco mais fraca do que a ligação iônica, então eles podem ser tanto sólidos, líquidos ou gases, tá? Nós chamamos de moléculas, então eu não posso falar que um composto iônico é uma molécula, eu falo íon fórmula, aqui no caso da ligação covalente, moléculas. E quando eles estão dissolvidos em água, eles não conduzem corrente elétrica, como o açúcar. Se eu dissolver açúcar em água, eu não consigo conduzir corrente elétrica. Eles possuem baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição, por isso que eu posso encontrar tanto substâncias no estado sólido, líquido ou gasoso, a temperatura ambiente, porque as temperaturas de fusão e ebulição deles são muito baixas, porque essas ligações elas são mais fracas do que as ligações iônicas, tá? Bom, então aqui é o exemplo, ó, o gás nitrogênio, o N2, aqui o exemplo de esferas, né, pelo modelo de Dalton. Aqui nós temos a água oxigenada, o gás cloro, a amônia, que também é um gás. Então, todos eles são gases, né? Tirando a água oxigenada aqui, que é líquido, o resto é gás. Vocês estão percebendo? Nós temos uma variedade aí, e depois, quando a gente for ver forças intermoleculares, a gente vai entender melhor o porquê disso. Bom, um ponto que eu quero chamar a atenção aqui, a alotropia. O que significa alotropia? É a propriedade pela qual o mesmo elemento químico, ele forma duas ou mais substâncias diferentes, tá? Em que a gente chama de variedades alotrópicas. Então, como que ocorre isso? Então, tem que ser substância simples. Simples é formada por um elemento só. Então, pode ocorrer uma diferença de atomicidade. Então, se eu pego lá o gás oxigênio, é o O2, e o gás ozônio é o O3, qual que é a diferença entre eles? O número de átomos de oxigênio. Eles são substâncias simples, porque é formado somente por átomos de oxigênio, somente pelo elemento químico oxigênio. Só que eles têm diferentes números. Aqui tem 2 átomos e aqui tem 3 átomos no ozônio. Então, essa é a diferença entre eles, a atomicidade. Então, se tem essa diferença, são átomos, são substâncias diferentes, propriedades diferentes. Tá? E a gente chama eles de alótropos, porque eles são no mesmo elemento químico que forma substâncias simples diferentes. Também eu posso ter diferença na estrutura, por exemplo, do enxofre rômbico e monoclínico. Os dois são S8 e os dois possuem essa estrutura aqui, os 8 átomos de enxofre ligados entre si. Porém, conforme essa estrutura vai empilhando uma na outra, né, empacotando, ela pode empacotar de maneira diferente. Se ela empacotar dessa maneira aqui, ela forma o enxofre monoclínico. Se ela empacotar dessa maneira aqui, nesse formato, ela é o enxofre rômbico, tá? O que vai determinar isso? As condições em que ele está sendo formado na natureza, pressão, temperatura, se ele está abaixo da terra, se ele está numa situação de temperatura muito alta, muito baixa. Então, isso tudo vai influenciar como ele vai pacotar aí essas moléculas. Outro caso também que ocorre isso muito é o fósforo vermelho e o fósforo branco. No caso do fósforo branco, os dois são P4, né? Mas no caso do fósforo branco, eu tenho somente as unidades separadas. E no caso do fósforo vermelho, essas unidades com 4 fósforos elas vão se ligando entre si, formando redes de moléculas P4 ligadas uma na outra. E isso tudo muda a cor, a propriedade. Olha aqui a cor do fósforo branco e a cor do fósforo vermelho. Somente o fato de um estar ligado no outro, né? Também nós temos o carbono, né? Como o carbono está disposto na estrutura cristalina, no espaço, né? Se ele tiver em forma de lâminas, né, hexagonais aqui, ó, forma parecendo a casinha de abelha, né? E ele forma lâminas. Nós temos aqui o grafite, por isso que o grafite ele consegue, quando eu passo ele no papel, ele vai deixando o rastro dele, né? Eu consigo riscar o papel, porque essas lâminas vão saindo, né? Nós temos também, se ele tiver na forma, os carbonos dispostos tridimensionalmente formando tetraédricos, nós vamos ter o diamante, que é a estrutura mais o material mais duro que existe na face da Terra, mais resistente ao risco, né? Por quê? Por causa dessa estrutura aqui tetraédrica, confere uma rigidez maior para ele. E nós temos o fulereno também, que o fulereno
são átomos de carbono que se dispõem aí parecendo bolas de futebol. Bom, então chamei atenção para isso. Também tenho que chamar atenção para como representar essas moléculas. Então, a gente viu anteriormente aqui que existem essas fórmulas. Essa maneira aqui de representar a molécula. Da onde que surgiu isso? Eu colocar o símbolo e colocar os elétrons que tem na última camada em volta desse símbolo. Surgiu através desse cara aqui, que é o Gilbert Lewis, em 1916. Ele pensou nessas estruturas, então esses símbolos são chamados símbolos de Lewis. É uma maneira de representar para a gente entender melhor como que está acontecendo aquela reação. E aí você representa os elétrons da camada de valência como pontos ao redor do símbolo do elemento. Então aqui tem alguns, né? Algumas famílias, por exemplo, a família 1, nós temos o hidrogênio. Então representa o elemento H com um ponto. Aqui da família do carbono, né, tem carbono, silício, enfim, representa o símbolo e os 4 elétrons da última camada. Da família 15, né, que nós temos o nitrogênio, fósforo, representa com 5. Família do grupo 16 da tabela periódica, representa com 6 elétrons, né, que é o oxigênio, o enxofre. E os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, com 7 elétrons na última camada, coloco o símbolo e 7 pontinhos. Aí vocês vão falar assim, aqueles que nós montamos lá era simples. Agora, se eu pego uma molécula complexa para vocês, uma molécula maior, como que eu vou montar essa estrutura de Lewis? Então, existe uma regrinha. Então, primeiro, nós temos que calcular esses números de elétrons, né? Então, nós vamos calcular os números de elétrons necessários primeiro. Necessários para quê? Para satisfazer a valência dos átomos, que é a teoria do octeto. Então, como que vai satisfazer aí esse octeto? Nós vamos ver aí esse número de elétrons necessários. Então, para isso, nós sabemos que o hidrogênio ele se completa com 2 elétrons e os outros átomos têm que se completar com 8, que é a teoria do octeto. Né? O hidrogênio completa com 2 porque ele só tem uma camada, a primeira camada completa somente com 2 elétrons. Depois, a gente vai ver o número que nós temos disponíveis. Então, os números de elétron de valência. Quantos elétrons disponíveis nós temos? Aí cada elemento vai ter o seu, né? E a gente tem que considerar a carga dessas espécies. Depois a gente vai ver o número de elétrons compartilhados. Quantos elétrons eu preciso compartilhar, dividir? Então eu vou pegar o que eu tenho, os necessários para completar o octeto, e tirar o que eu já tenho, que é o número dos elétrons número de elétrons disponíveis. E aí eu faço essa subtração. Aí eu vou obter um número. Esse número eu vou dividir por 2. Por quê? Porque não é par de elétrons para saber o número de ligação. Então eu vou juntando de parzinho para formar ligação. Então eu divido por 2 para saber o número de ligações. E aí eu tenho que saber quem são os elétrons que sobrou sem ter compartilhamento, sem compartilhar. Para eu saber disso, eu pego o que eu tinha disponível na valência e tiro aqueles que foram compartilhados, que foi calculado aqui no 3. Então, faço a subtração e depois também divido por 2 para saber quantos pares de elétrons isolados eu tenho. Ok? Então, vocês vão entender melhor quando a gente for fazer o exemplo. Então, vamos para o exemplo. CO, né, o exemplo que tem aí na apostila. Então, nós vamos calcular quantos elétrons são necessários para completar o octeto. Eu tenho 2 átomos, carbono e oxigênio, então eu vou precisar de 2 vezes 8. Porque cada um deles precisa de 8 para completar o octeto. Então eu preciso de 16 elétrons. Mas quantos que eu tenho disponível? Então aí eu tenho que lembrar. Carbono, grupo 14 da tabela periódica, e o oxigênio, grupo 16. Certo? Então, grupo 14 do carbono, 4 elétrons na última camada. Então vai ficar 1 carbono vezes 4, eu tenho 4 elétrons no carbono, na camada de valência. O oxigênio, grupo 16, então 6 elétrons na última camada. Então eu vou ter lá 1 vezes 16, porque eu só tenho um oxigênio. Então vai dar 6 elétrons. 4 mais 6, eu tenho ao todo 10 elétrons disponíveis aí. Agora, como que eu vou saber quantos que eu tenho que compartilhar? Eu pego os 16 necessários para completar o octeto, menos os 10 que eu tenho disponível. Vai sobrar 6. Então, eu preciso compartilhar 6 elétrons.
Então, eu vou formar quantas ligações? 6 dividido por 2, eu vou ter que ter 3 ligações químicas. Isso eu tenho certeza. Isolados. Quem que são os isolados? Aquilo que eu tinha disponível, que são os 10, menos o que eu compartilhei, 6. Então, 10 menos 6 vai dar 4. Então, vai sobrar 4 sem compartilhar. Dividindo por 2 para saber quantas ligações, então eu vou ter 2 pares aí de ligação. Como que eu vou desenhar essa estrutura? Eu coloco os 2 elementos. O carbono tem 4, então está na bolinha preta, 4 bolinhas pretas. O oxigênio tem 6. Quantas ligações eu tenho que fazer? 3. Então, eu vou compartilhar 3 pares de elétrons, que são 6 elétrons ao todo aqui calculado. Tá? Como que eu posso representar aqui? Então, por 3 ligações simples. E me restou quantos elétrons aí sem compartilhar? 4 elétrons, que são 2 pares. Então, os 2 pares aqui, de elétrons isolados. Certo? Então, essa é uma molécula um pouquinho mais complicada que eu pude usar essa regrinha. Com essa regrinha, vocês não vão errar. Vocês vão construir até estruturas maiores aí, de moléculas maiores. Tá? Para finalizar, nós temos a ligação metálica, onde os 2 átomos têm a tendência de doar elétrons. Por quê? Porque ocorre entre metais. Então, como todos eles têm tendência de doar, o que vai acontecer? Eles vão se juntar, todos eles vão doar os elétrons deles, e aí esses elétrons vão ficar soltos. Né? Então, nós vamos ter átomos fixos de cátions fixos, né, com elétrons soltos aí no metal se movimentando. E esses elétrons soltos configura ao metal uma propriedade específica desse metal, né, que ele conduz eletricidade no estado sólido. Por quê? Porque ele tem essas cargas, esses elétrons livres que podem carregar essa corrente elétrica. Então, ele conduz a corrente elétrica no estado sólido. Bom, então nós temos aí vários tipos de metais, né? Alumínio, cobre, magnésio, todos os metais vão se ligar dessa maneira. Nós temos também, por exemplo, aqui o aço. O aço não é um metal, ele é uma liga metálica. Então, quais são as propriedades desse metal, dos metais? Eles têm condutibilidade elétrica e de calor, então eles conduzem calor e eletricidade com facilidade, justamente por causa desse modelo aqui, dos elétrons livres. Elétron livre, elétron agitando bastante, aumenta a temperatura, porque a temperatura é a agitação das moléculas, né? E elétron livre pode carregar a corrente elétrica, pode transportar essa corrente elétrica. Maleabilidade, eu posso formar lâminas com facilidade, posso fazer fios com facilidade e formar ligas metálicas, misturar um metal com o outro. Então, algumas ligas metálicas aí, o que é a liga metálica? É uma mistura de 2 metais aí diferentes, 2 ou mais, né? Nós temos aí o ouro 18 quilates, que é 75% de ouro e 25% de cobre. Amálgama, que é uma liga mercúrio, prata, estanho. O bronze, que é uma liga de cobre, estanho. O aço inox, que é uma liga de ferro e carbono com cromo e níquel. E o latão, que é uma mistura aí, uma liga de cobre e zinco. Bom, então vamos para os exercícios. No exercício 1, ele fala o seguinte: considere as representações a seguir, nas quais estão indicados os elétrons no nível de valência. Então ele deu os símbolos de Lewis aqui, já ficou muito mais fácil. E aí ele quer que a gente junte essas fórmulas e monte essas fórmulas. Então nós vamos lá. O hidrogênio. Como que vai ficar? Hidrogênio tem 1, vai precisar compartilhar 1. Flúor já tem 7, ele vai precisar compartilhar 1 também. Então, compartilhou aqui um par de elétron. E aí eu posso representar dessa maneira aqui, um tracinho só. No caso da alternativa B, H2S, como que vai ficar? O enxofre ele tem 6 elétrons na última camada. Então, aqui tem 1, aqui tem 7, 6 no enxofre e aqui no fósforo 5 elétrons na última camada. Então, 6 ele precisa compartilhar 2. Como tem 2 hidrogênios, ele vai compartilhar um par com cada hidrogênio. Então, tá aqui o compartilhamento e eu represento por 2 ligações simples. Tá? Fósforo tem 5 elétrons na última camada. Precisa de quantos elétrons?
3. Então, como ele está ligado com 3 hidrogênios aqui, cada hidrogênio vai compartilhar um par de elétron com esse fósforo, certo? E vai sobrar um par de elétron livre aqui do fósforo. E isso vai configurar 3 ligações simples. No caso do SF2, é a mesma coisa que o H2S. Porque o flúor também precisa compartilhar. Ele tem 7 elétrons na última camada, ele vai precisar de um só para completar o octeto. Então, ele vai compartilhar somente um par de elétrons com enxofre. Então, o enxofre, para completar o octeto dela, que ela precisa de 2 elétrons, ele vai precisar de 2 flúor ali compartilhando. Então, 2 ligações simples aí com o flúor. Bom, o exercício 2, ele pede para desenhar a estrutura da amônia do SO3, a estrutura de Lewis. Então, nós precisamos calcular, né? Então, quantos elétrons são necessários para compartilhar o octeto, ou que precisam para estabilizar? Então, eu tenho um nitrogênio, ele vai precisar de 1 vezes 8, porque o nitrogênio ele precisa de 8 elétrons, então vai dar 8. O hidrogênio, cada hidrogênio precisa de mais um. Então, eu vou ter 3, se eu tenho 3 hidrogênios aqui na fórmula, que é NH3, eu vou ter 3 vezes 2, 6. Certo? Então, somando 8 com 6, vai dar um total de 14 elétrons que eu preciso, necessários. Mas quantos elétrons eu tenho disponíveis ali na camada de valência? Então, vamos lá. O nitrogênio, família 15 da tabela periódica, 5 elétrons na última camada. Então, tem um nitrogênio, 1 vezes 5, 5 elétrons. E cada hidrogênio tem 1. Então, 3 vezes 1, 3. 5 mais 3 dá um total de 8. Então, isso vai fazer a diferença entre os totais de elétrons. Vai dar 14 menos 8, 6, que são os elétrons compartilhados. Quantas ligações? Divido por 2, porque cada ligação é um parzinho de elétron. Então, 6 dividido por 2 dá 3 ligações. Então, total aí de 3 ligações. Como que eu vou desenhar essa estrutura? Dessa maneira. Eu vou ter 3 ligações simples, né? E um par de elétron aqui sobrando isolado aqui do nitrogênio, que não foi feita a conta aqui, mas dá para fazer, né? Eu tenho o disponível 8, né? Menos 6 que compartilhou, vai sobrar 2, que é um parzinho aqui em cima do nitrogênio. Bom, o SO3, mesmo esquema. Eu tenho 3 átomos, na verdade 4, né? Porque é 1 enxofre e 3 oxigênio, então você faz aí 1 enxofre, 1 vezes 8, 8, né? Não precisava nem ter feito dessa forma separada. Você pode já fazer 4 vezes 8, que vai dar 32. Já direto, porque você já sabe que todos os outros átomos vão precisar de 8 elétrons na última camada. Possui camada de na camada de valência. O enxofre e o oxigênio são da mesma família, grupo 16. Tem 6 elétrons na última camada. Então, eles vão precisar... Posso também fazer aqui direto, né? 4 vezes 6, 24. Não preciso fazer separado. Faço agora a diferença entre os dois para saber o número de elétrons compartilhado. Então, eu pego 32 menos 24, dá 8. Então, eu vou ter aqui um total de, dividido por 2, você vai ter 4 pares de elétrons, ou seja, 4 ligações. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o S e colocar 1, 2, 3, 4. Certo? São 4 ligações aí. Ah, mas onde que vai ficar essa dupla? Qualquer lugar. Se você colocar essa dupla aqui, ou aqui, ou aqui, tanto faz. Não tem problema não. É tudo igual. Aí o que vai acontecer? Vai sobrar elétrons aí isolados? Vamos ver? Então eu tinha 24. Menos. Quanto que compartilhou? Não, desculpa. Eu tinha um total de 24 aqui. Quanto que compartilhou? 8 só. Então 24 menos 8 vai dar 16. Então 16 elétrons não compartilhados. Dividido por 2 vai dar 8 pares.
Então, nós vamos ter que distribuir isso, né? O oxigênio aqui, ó, cada um deles aqui que ficou com uma ligação simples, vai faltar 6 elétrons. Então, aí vai dar 1 par, 2 par, 3 par, 4, 5, 6 pares já. E aí faltou 2 pares, né? Que vai nos outros dois, nesse oxigênio aqui que já tem a dupla. Bom, e para finalizar, o exercício 3, indique o tipo de ligação presente em cada substância. Aqui, gente, vocês precisam ter em mente uma coisa muito clara, né? Se eu tenho metal com metal, eu formo uma ligação iônica. Se eu tenho metal e ametal, covalente. Não, desculpa. Ligação metal-metal é ligação metálica, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, ligação metal a metal, ligação iônica. E quando eu tenho dois ametais, ligação covalente. Então, metal, metal, metálica. Quando eu tenho metal com ametal, iônica, porque um doa, o outro recebe. Aqui no metal, metal os dois doa, então forma ligação metálica. Que o metal doa elétron para o ametal. E aqui os dois têm a tendência de receber, então vai ser covalente. Ok? Então vamos lá. Aqui fica fácil, né? Cálcio, metal, oxigênio a metal. Então, metal a metal, iônica. Carbono e oxigênio são dois ametais covalente. Ferro, mercúrio e cobre, todos eles são metais. Então, metálica, metálica e metálica. Então, eu sabendo essa regrinha aqui, vocês conseguem fazer a maior parte dos exercícios, tá? A gente não precisa ficar montando fórmula, compartilhando, pensando em tudo isso que a gente está explicando. Fica muito mais simples assim. Beleza, pessoal? Então, ó, façam os exercícios, tarefas mínimas lá no plural. Não precisa me enviar fotos, vocês vão fazer lá no plural que eu vou puxar o relatório por lá agora, tá bom? Qualquer dúvida vocês perguntem e não se esqueçam, né? Que a aula dada é a aula estudada hoje. Então, fica aí essa dica para vocês e até amanhã.